Boa noite a todos os companheiros que estão conosco nesse momento e também todos aqueles que irão participar através das mídias sociais do Memico Quitlam. Hoje, dia 26 de março de 2023, estamos recebendo o companheiro Evaldo Bittencourt, que é do Grupo Espírita Fraternidade, em São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro. O Evaldo hoje nos traz o tema Caminho Iluminado e Plenitude, e já já estaremos com ele. Nós vamos pedir a Priscila que faça a leitura inicial, seguida da prece. Boa noite. Vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a 106, há muita diferença. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Está em Atos, capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado, nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, eu te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com as necessidades do seu caminho. Entretanto, não fixará a si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com um sentimento de amor, que, no fundo, é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre, no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo, no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Bom, e após a leitura dessa mensagem, vamos fechar nossos olhos, se assim desejarmos, respirar fundo. Agradecer à espiritualidade amiga por mais um dia, por mais um estudo. Agradecer aos benfeitores espirituais que estão aqui cuidando da nossa casa, nos cercando, nos abençoando. Agradecer a mensagem do dia, que a gente consiga dar o que a gente tem de mais importante, de mais valioso, que é o nosso amor ao próximo. Não apenas a prata e o ouro, mas o nosso amor. Agradecemos ao amor do Evandro, do Evaldo, por essa palestra, por esse tempo que ele está disponibilizando, que ele faça uma boa palestra e que a gente consiga absorver o máximo possível. Que assim seja. Que seja. Boa palestra, Evaldo. Obrigado e transmito aí o meu carinho, meu abraço através da Aline a todos os companheiros. Vocês me ouvem bem, Aline? Só me dá uma posição, tá tudo bem no áudio? Assim, o áudio e estamos lhe vendo. Obrigada. Tá ouvindo bem, né? Sim. Então, eu inicio, apesar da distância, né? Vocês aí no Canadá, eu aqui em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, e estou muito feliz pela oportunidade do serviço, né? Porque a doutrina espírita não tem fronteiras. Kardec trabalhava muito essa importância
de entendermos que a conexão se dá pelo fluido cósmico universal. Então, eu me sinto aí com vocês e também tenho certeza de que a amorosidade, as vibrações positivas, todas as energias, inclusive de alguns de vocês, talvez, que tenham ainda parentes aqui no Brasil, ou se não, claro que somos todos irmãos, uma única humanidade, uma única família, e também aprendemos na doutrina que numa encarnação a gente escolhe numa determinada cultura, numa encarnação seguinte, para complementar, para ampliar, nós também podemos permanecer na mesma região geográfica, mas também vamos nos misturando, né? Então, somos todos, nesses 8 bilhões de encarnados, nesses mais de 30 bilhões de espíritos vinculados amorosamente ao Cristo e ao planeta, a gente se sente uma família. E a tecnologia aí facilitando essa nossa comunicação, esse encontro de almas, buscando vibrar pelo planeta também, que passa um momento difícil, né? Mas eu vou iniciar justificando a construção do tema, porque, pegando as últimas obras de Chico Xavier, nos anos 90, nós vamos ter Emmanuel preocupado. Se a gente pega esse Emmanuel produzindo várias obras com Chico, num período em que o Chico ainda estava com mais vigor físico, eram obras que viravam à madrugada, livros de 400, 500 páginas. E o Emmanuel, muito sábio, ele vai produzir, antes da desencarnação do Chico, obras de uma quantidade de páginas, essa quantidade reduzida, mas não menor em teor. E aí eu escolhi o livro dele, de 1997, né, Chico desencarna 5 anos depois, que é O Caminho Iluminado. Eu recomendo a leitura nesse tempo de reflexão. Nós não vamos poder tratar do livro todo, e a acessibilidade do Chico se faz presente nesse valioso volume que sugere novos caminhos aos companheiros de jornada e àqueles que aspiram a uma vida mais plena e feliz. Então, se a gente pega essa palavra, né, plena e felicidade, a gente vai encontrar uma outra obra na literatura espírita mediúnica, por Divaldo Franco, da Joana de Ângeles, o livro Plenitude. A Joana vai ter uma preocupação nesse livro, né? Se lá na obra do Chico, O Caminho Iluminado, ele aponta novos caminhos para a felicidade, para a plenitude, a Joana vai ter uma preocupação de fazer, né, uma abordagem tratando dos vários tipos de sofrimentos físicos, morais, sofrimentos que muitas vezes nos levam para os vícios, as fugas, o desespero. Por isso, o autor espiritual faz uma profunda análise psicológica dos aspectos do sofrimento, propondo a solução espírita, convidativa ao autodescobrimento, à vivência evangélica e ao comportamento lúcido, requisitos essenciais para a conquista da plenitude. Nós sabemos que a humanidade, né, a nossa trajetória no planeta, e muitos de nós não estamos aqui pela primeira vez, nós construímos muitas coisas lindas. Eu vou iniciar trazendo essa reflexão. O saldo nosso enquanto humanidade, enquanto espíritos vinculados ao corpo, em vários ciclos, em diferentes nações, se a gente olhar bem o que a civilização produziu nesse tempo, tem muita coisa bonita. E muita coisa que impactou na qualidade de vida das pessoas, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas todas as pessoas que nos assistem vão poder ter elementos de análise para comparar como era uma vida na Idade Média, o que era ter um dente inflamado naquele período. Os médicos vão levar tempo para descobrir que sair de uma sala em que está cuidando de um enfermo com uma doença e uma ferida, né, contaminada, e na outra sala fazendo um parto, e depois não entendiam por que a criança morria, por que a mãe morria. Isso não faz muito tempo, não faz muito tempo que a gente não tinha a penicilina, né? Então, em síntese, tanto nas artes, na literatura, na ciência, na medicina, na arquitetura, no transporte,
nós vivemos no século XXI resultante do desenvolvimento da inteligência. E os espíritos nos apontam isso no Evangelho segundo o Espiritismo com muita propriedade. Haveria necessidade do desenvolvimento da razão para o discernimento do bem e do mal, e daí nós começarmos a ter uma lucidez, um estado consciencial mais elevado para fazermos as nossas escolhas. E esse momento grave, que por um lado é um somatório de tantas conquistas boas em tudo que eu já mencionei, por outro lado, por ter se distanciado do essencial, por ter se distanciado tanto daquilo que é mais verdadeiro e a sua própria essência como espírito, a gente vai dizer que o homem ele perdeu a sua própria identidade por desconhecimento, por ignorância, por se render aos sentidos, à vida material. Então, nessa de querer ser feliz apenas por aguçar os seus sentidos, ele acabou gerando uma necessidade do ter se sobrepondo ao ser. E nisso ele se perde e vai criar os mecanismos de fuga, como a Joana vai tratar com muita propriedade, inclusive chegando às drogas de diferentes formas, né, manifestadas em diferentes culturas. Algumas as pessoas têm fácil acesso, outras têm aí o narcotráfico internacional e com uma produção grande, né? A cocaína, por exemplo, aqui na América do Sul e saindo pelo Brasil para vários outros países. Mas também existe a fuga do suicídio, no extremo de dizer, olha, eu cansei e estou fugindo da vida. Mas há também determinadas situações em que o indivíduo ele passa uma existência inteira sem conseguir se perceber filho de Deus, se sentir espírito, e ele se anula, muitas vezes, conduzindo a existência pelo inconsciente e não tomando consciência de si. Por isso que a Joana recomenda o autoconhecimento. Então, quando a gente está tratando de caminho iluminado para alcançarmos a plenitude, juntando a obra do Chico com a da Joana, no sentido de como que nós precisamos elevar o nosso estágio consciencial na Terra. Eu estou encarnado, o planeta vive uma série de dificuldades, eu passo a ser mais um que, frustrado, eu trabalho mais para ganhar mais, para consumir mais, e, no entanto, o vazio existencial me domina. E aí as doenças psicossomáticas vão se avolumando, né, no processo todo que nós temos visto. Então, nós vamos perceber que a necessidade maior nossa, enquanto filho de Deus na Terra, é ampliarmos essa consciência de que somos espíritos, de que somos imortais, de que, na verdade, o físico é transitório. Isso vai gerar uma identidade, reforçar uma cultura espírita num mundo extremamente materialista. Então, o grande salto e a contribuição da doutrina nesse contexto é trazer uma série de luzes para que o nosso caminho interno esteja com a luz própria, sem depender da verdade externa do outro. Eu passo a ter uma relação direta com o divino em mim, o self, né? E na hora que eu percebo que eu sou filho, eu estou numa transição, ou melhor, eu sou viajante, eu não estarei para sempre na condição de dor, se eu estou passando por uma dor, eu não estarei para sempre numa condição de perda, se eu estou vivendo um momento de luto, eu não estarei para sempre numa condição de desanimado, porque o ciclo de estar triste, desanimado, é natural da nossa condição num planeta como o nosso, mas não demorar muito aí, né? Então, quando eu tenho consciência de que estar não é ser, eu vou reforçar a minha identidade de ser espiritual para ter a resistência e construir a minha plenitude, porque a plenitude não será dada como muitos imaginavam, que transitar pela terra, pelo vale do dor, do sofrimento, e ao morrer nós teríamos então a eternidade
como a possibilidade desse gozo pleno de uma felicidade que não seria mais atacada, não seria mais limitada. E a doutrina espírita vem nos colocar também pé no chão. Ao fortalecer essa identidade de espírito, ela também nos diz, camarada, você vai continuar tropeçando. Camarada, você ainda vai enfrentar desafios. Você está no estágio 2 do planeta, provas, expiações. Talvez a gente tenha aí 1 milênio pela frente para chegar no estágio de regeneração. Então, essa dilatação do processo e que vem com a lucidez da fé raciocinada, você é filho, é amado, está transitando, não é perfeito ainda, e também há muita jornada pela frente, e se assumir, quando eu falo construir a identidade de espírito estando no corpo, é também assumir, num estado consciencial elevado, do nosso permanente inacabado. E eu posso, então, ao me permitir errar, tropeçar, refazer o caminho, fazer o exercício do auto-perdão. Quando a gente aprende no Evangelho, né, não algumas vezes, né, mas quantas vezes que o Cristo recomenda até que a gente tenha exercitado o suficiente para que a alma, no automático, continue perdoando. Mas eu preciso primeiro também fazer exercício de me amar como estou, sabendo que não para sempre estar assim. E aí me permitam, né, na hora que voa, eu só tenho mais acho que 10 minutinhos, numa história breve, e é fato verídico, numa reunião mediúnica, um brasileiro que havia encarnado no século XVIII em uma das fazendas da família dele, de portugueses, e vieram ao Brasil para ajudar na colonização. Ele era o líder dessa família, e aí ele possuía escravos, uma senzala muito grande, a casa com engenho, num dos estados do Brasil. Ele se apresenta numa reunião mediúnica para contar essa história dele, onde ele estava ainda não consciente daquilo que ele poderia fazer para construir um caminho iluminado e alcançar a felicidade, e ele cometeu vários delitos. Ele sacrificou muitos escravizados naquela época. Ele desperta no mundo espiritual e ele solicita, né, depois de todo um sofrimento, um replanejamento, com a ajuda do guia espiritual, ele consegue reencarnar no mesmo interior do Brasil, nas mesmas terras, mas a senzala já não existia mais, só os vestígios, e ele, então, não mais como o líder daquela comunidade, mas como o caçula de uma família muito grande, muito fragilizado na sua saúde física, casa, tem seus filhos, mas na década de 70, isso é ele que conta para a gente, ele vai começar a ter uma série de processos de obsessão. A bacia voava pelo telhado, ele pedia a esposa, não estava ventando. Vozes, ele marcava com a família, os irmãos, os filhos, domingo, 9 da noite, eles vão me matar. Então, um processo de dor com uma obsessão de vozes daqueles espíritos, naquelas terras que ele havia prejudicado. Com um documento na mão para uma internação numa clínica, numa cidade próxima à capital daquele estado, ele tinha os momentos de lucidez e, percorrendo a estrada ainda da zona rural, sem chegar na rodovia asfaltada, um amigo de infância faz sinal para o carro, que ele já estava a caminho com o documento de internação como louco, e o amigo se debruça no vidro, ele estava no banco de trás, conduzido por um outro, né, um motorista, e o amigo diz, em conversa rápida, porque eu tenho que contar a história, ele vai dizer que esse amigo para e foi o anjo encarnado que Deus colocou para iluminar o caminho dele. Isso na década de 70. E o amigo diz o seguinte, né? Olha, eu estou sabendo, né? Mas não vá para perto da capital, não vá se internar. Eu vou te levar para conhecer um centro espírita numa cidade vizinha aqui da nossa, e o médium vai te atender. E ele então
né, como uma opção e havendo um magnetismo do amor, veja que amar e ter compaixão e fazer a caridade podem ser em momentos, às vezes, decisivos para o outro que caminha conosco, né? Na verdade, nós podemos ser anjo na vida das pessoas. Então, esse espírito, na condição de encarnado, ele aceita o convite, vai ao centro espírita na casa vizinha, na cidade vizinha, perdão, na cidade dele mesmo não tinha centro espírita, na década de 70, e ele, então, tem um primeiro contato com um médium muito lúcido, muito estudioso das obras do Chico, de Kardec, com um respeito e uma caridade profunda a usar a mediunidade, revela que os amigos espirituais tenham dito que ele não tinha nada de físico, nada de neurológico, nada de psiquiátrico. Todo o problema dele era espiritual e ele começa a relatar que seria possível ele se desvencilhar daqueles espíritos em sofrimento com o culto do evangelho, indo ao grupo, e ele aceita essa terapêutica espírita. A partir dali, ele começa a iluminar o seu caminho. Ele aceita, começa a se disciplinar, indo a cavalo até um certo ponto, pegando o ônibus, indo a outra cidade vizinha para as reuniões, e lá ele recebe todo um processo de libertação, na medida em que, se esclarecendo, se iluminando, toma consciência de si, que ele estava doente, e ao se deparar nas reuniões mediúnicas com aqueles que ele havia maltratado, ferido nas encarnações passadas, ele foi se reconciliando com o seu passado, se aliviando daquelas culpas, e na década seguinte fundou uma casa espírita. Ele desencarnou há uns 10 anos, ele se comunica na nossa reunião mediúnica para contar essa história, e fundador da casa que ele deixou nos anos 80, mas trabalhou nos anos 80, 90, 2000, 2010 um pouquinho, ele já tem uns 10 anos de desencarnar, ele agora integra a equipe e a Casa Espírita na zona rural, próxima à fazenda onde ele cometeu todos esses equívocos no passado. Então, nesses 5 minutos que restam, eu quis trazer esse exemplo contado pela voz potente de um espírito que viveu, vamos chamar, na ignorância no século XVIII, cometeu os seus crimes, sofreu por um bom tempo na erraticidade no século XIX, tem a chance de reencarnar nas mesmas terras, passa por um processo obsessivo, mas alcança a sua plenitude na encarnação, após esse sofrimento, por ter alcançado um processo de reeducação do espírito, num reencontro com Cristo, com a caridade, com a compaixão, possibilitando-lhe, com esse caminho cheio de luz, fazer escolhas mais saudáveis. Então, nesse momento grave da Terra, onde todos estamos, não por acaso, nós ajudamos a fazer as coisas lindas, como eu falei no começo, mas nós também fomos os construtores de um planeta que está em guerra nesse momento, que tem uma série de processos dolorosos, principalmente no momento da polarização, de situações que estão aí desde o terrorismo, né, até a questão dos ataques às democracias em diferentes países da Terra. Nós precisamos manter o nosso equilíbrio, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental para, ao nos assumirmos construtores da nossa plenitude, sermos capazes de entender o contexto, onde estamos, com quem convivemos, quais os desafios que ou filho, ou esposa, ou colega de trabalho, eles nos trazem para testar a nossa fé, a nossa resignação, a nossa paciência, mas para que isso se transforme em alavanca de plenitude, em alavanca de felicidade. E não que a gente enxergue um mundo doente em que estamos adoecendo juntos, sem a possibilidade de darmos uma virada nesse processo. Então, ter consciência de que somos espíritos, estamos sofrendo ou vivendo numa sociedade em sofrimento, mas nós podemos fazer um processo mental, emocional de saúde, usando a nossa prece, usando a nossa mentalização, usando a nossa caridade, seja ela espiritual ou material,
para impactar, primeiro nas nossas vidas, impactar na condição nossa de estar feliz vivendo o processo e não esperar ser feliz depois que desencarnar, quando eu estiver no mundo de regeneração. É o hoje, é o agora, para eu gerar uma identidade como espírito e me assumir inacabado, mas estar reconhecendo que todas essas etapas também são favoráveis à construção da minha felicidade e da minha plenitude. Porque eu vou estar acertando várias contas ao estar com essa atitude mais de consciência perante a vida. Eu finalizo, né? Nós temos, acho que, se for pelo meu relógio aqui, acho que 2 minutos, eu finalizo com uma breve leitura. Dificilmente nós seremos felizes se não estivermos dispostos a fazer a felicidade dos outros. Muitas vezes, pessoas que desconhecemos fazem a nossa felicidade numa troca de favores que fazem parte do relacionamento humano e tornam a vida mais plena e mais atrativa. Podemos afirmar com absoluta certeza que só se recebe aquele que está, porque essa é a lei da vida, da cooperação, da solidariedade e do compartilhamento. O homem é um ser social e nasceu para viver em coletividade e em movimento constante com tudo que o rodeia, não sendo, portanto, justo insular dos outros, numa individualidade egoística que lhe trará consequências inevitáveis. E fecho com Chico Xavier, disse que a gente precisa, né, começar orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Então, se a prece é uma luz, iluminar por dentro, o coração feliz, iluminado, com a fé verdadeira, profunda, lúcida, racional, para que a gente possa, então, instalar essa luz não só na nossa vida, mas junto às pessoas que caminham conosco, tanto encarnados e os espíritos desencarnados. Obrigado pela oportunidade de serviço, tão longe, mas tão perto do coração de vocês, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Evaldo, você pode fazer uma breve oração final? Sim, posso fazer. Terminei no tempo mesmo, não é isso, olha? Perfeito. Tá ótimo. Você não poderia ter sido mais preciso. Tipo horário Então, tá bom. canadense. Vamos fazer a nossa Obrigada, querido. oração, mentalizando esse espírito que foi o exemplo que eu usei diante de tantos outros exemplos de luta e de processos reencarnatórios, mas o caso dele hoje é um trabalhador, né, na casa espírita que ele fundou, mas ele no plano espiritual. Então, pensando nele, a gente possa pensar em todos os espíritos que ainda sofrem porque ainda não se libertaram, ainda não alcançaram essa consciência para alcançar essa plenitude, essa felicidade. Querido Jesus, bondosos espíritos que nos assistem aqui no Movimento Espírita do Brasil, o Movimento Espírita da Sociedade Meimei aí no Canadá, benfeitores amigos que trabalham incansavelmente com o grande mestre Jesus, o governador da terra, onde temos a consciência de que tudo é um processo necessário para a grande transformação coletiva da terra, mas principalmente, Senhor, que a lição da noite fique para cada um de nós com uma necessidade individual de transformação em busca da luz, do conhecimento, para elevarmos a nossa condição de ser humano com mais compaixão, com mais amor, com mais caridade, caminhando mais feliz nessa terra tão doente nesse momento. Abençoe então, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares,
que esses fluidos, como Kardec nos fala, quando nos reunimos em prece, nós qualificamos o fluido. Que esse fluido produzido nesse momento, no salão da Sociedade Meimei, mas também em toda parte onde alguém está nos assistindo nesse instante, que a reunião desses fluidos seja para curar, para trazer saúde e equilíbrio nos lares e na vida das pessoas. Fique conosco, Senhor, nos guardando, nos protegendo, hoje e sempre. Que assim seja.